Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. É com muita alegria que mais uma vez venho participar do Kairós para divulgação do Livro do Céu, de Luísa Picarreta, mas não só para isso, né? Hoje vai ser um testemunho também, né, do bem que esses ensinamentos têm feito na minha vida. E o trecho que eu vou meditar é do volume 17, trecho 39, escrito no dia 26 de abril de 1925. O título é O Bem que Farão os Escritos acerca da Divina Vontade. Jesus e sua vontade são inseparáveis, e ela torna-se inseparável de Jesus a quem se deixa dominar por ela. No trecho, diz que estava pensando sobre certas coisas, sobre a vontade de Deus, né, que Jesus havia dito, né, e que foi escrito e depois publicado. Os primeiros livros já estavam começando a serem divulgados. E estava pensando também em consequência, né, dessa publicação, que estavam correndo entre as mãos de quem as quer ler. Então é necessário uma vontade também de querer ler. E essa vontade é colocada na alma pelo próprio Jesus, porque ele já tem essas almas que vai viver na divina vontade. Então é preciso, através da divulgação, né, chegar até essas pessoas que ele sabe que elas vão querer ler, que elas vão querer crescer no conhecimento sobre essa vontade divina e vão querer viver isso. Porque esse livro não é só para nós termos conhecimento, o conhecimento ou ficar lendo e contemplando, ou ficar lendo as orações e fazendo pedidos, né, particulares de graças que queremos receber, né, da divina vontade. Não, não é uma devoção. Esse livro não é um devocionário, né? Apesar de ter um livrinho só de orações da Luísa, mas esse livrinho não é um devocionário, nenhum deles é. Nem o livro das 24 horas da paixão de Jesus Cristo, que a Luísa escreveu, também não é, né, para ser tomado como uma devoção. Todos eles vão ensinar, né, cada um da sua maneira, a forma de se viver na divina vontade. E é sobre isso, né? Sobre esse bem, né, de que faz viver na divina vontade, que vai ser falado hoje nessa meditação. E é sobre o conhecimento que eu ainda quero continuar falando, porque o conhecimento ele é muito importante, porque o conhecimento ele abre as portas do bem que se conhece. Então, quando nós temos contato com esse livro e sabemos e compreendemos ali o bem que ele faz, vão se abrir as portas para se querer viver.
E quanto mais conhecimento formos adquirindo, não apenas do livro do céu, que é o principal livro, é o mais importante para se viver na divina vontade, mas meditamos também no nosso canal livros de outras místicas católicas, como Maria Valtorta, Maria Cília Bage e outras que eu não me recordo o nome agora, mas que também servem para esse conhecimento de Jesus, de Nossa Senhora, né? De como eles viveram, porque eles é que viveram a divina vontade aqui na Terra. Então, eles vieram trazer, né, para nós, né, este dom que agora, através de Luísa, foi formado o reino para que outros pudessem, né, ao ler esses escritos, a tomar conhecimento de tudo que ele traz, outras pessoas também queiram viver essa vida divina e fazer parte deste reino também que começa no coração, né? Jesus, ele vem reinar no coração de cada criatura. Ele vem ali erigir o seu trono, mas ele precisa que essas portas sejam abertas. E essas portas serão abertas através do conhecimento, porque o conhecimento vai trazer outras coisas, como, por exemplo, a purificação da alma. A criatura vai estar tendo a sua alma purificada para Jesus poder fazer habitação ali nela. E se ela não tiver o conhecimento disso, ela não vai compreender, né, o porquê que ela está passando por aquela situação difícil, não vai aceitar, não vai saber o para quê, porque tudo tem um para quê nessa vida divina, né? Tudo tem um ensinamento, tudo tem um propósito, que é, no final, né, fazer com que a alma se torne imagem e semelhança de Deus e vá para o céu, né? Quer salvar a alma, mas não a alma da pessoa só que está lendo o livro do céu, né? E os familiares dela. Ela não, a pessoa que tem o conhecimento desses escritos, do que é a divina vontade, ela deixa de existir, né? Jesus que vai passar a habitar nela, à medida que ela vai sendo purificada, né? Ele vai crescendo ali dentro da criatura. E Jesus, ele continua fazendo o que ele já fazia na humanidade dele, na Terra, só que na nossa humanidade. Ele continua fazendo os atos para reparar, atos para dar adoração, atos para dar glória a Deus. Ele vai continuar fazendo esses atos, e esses atos produzem os frutos, né, o orvalho benéfico do amor dele, que é derramado sobre todas as criaturas e é universalmente. Ele alcança o presente, o passado, o futuro, o céu, o purgatório. Ele alcança toda essa dimensão. Então, por isso é tão grande, por isso esse é o principal bem, né, que é viver na divina vontade, o bem que traz, né, para as criaturas. Não é para a criatura que vive na divina vontade, mas é para as criaturas todas, né, que já viveram, que vivem e que viverão. E isso é algo muito grandioso. E essas portas, né, de bens, de luz, de graça, de participação divina que são abertas a partir do conhecimento desses escritos, elas precisam chegar no meio das criaturas para então se abrirem portas para elas também, porque o conhecimento faz surgir o amor ao bem conhecido, e a primeira porta que ele vai abrir será a porta da vontade dele, para fechar a pequena porta da vontade humana.
Por isso é necessário, né, a divulgação desses conhecimentos, né, para essas outras portas se abrirem da vontade divina para todas as criaturas que quiserem, né, viver essa vida, essa santidade divina que é possível. É uma santidade que Jesus quer que a criatura tenha. Porque hoje em dia, se falar de santidade é muito complicado. As pessoas se baseiam na santidade das virtudes, né? Que elas já estão habituadas, né? Às suas devoções, cada um tem um santo de devoção e se espelha nele para fazer, para poder, né, viver as virtudes. Só que essa santidade divina, ela é diferente, ela traz participação divina, né? A criatura que vive na divina vontade, ela vai se santificando à medida que ela vai tendo esses conhecimentos. A alma dela vai sendo purificada, vai sendo transformada, vai sendo moldada à imagem e semelhança de Deus. E isso é possível. E ao mesmo tempo vai fechar a porta da vontade humana, porque a vontade humana sem a vontade divina, ela é incapaz de fazer essas obras, é incapaz de. E a criatura, ao ter contato com a vontade divina, ela vai deixar de lado a própria vontade, porque a própria vontade é egoísta. A vontade humana ela só pensa em si, ela não quer sofrer, ela não quer, ela não compreende o valor do sofrimento, ela não compreende por que muitas coisas acontecem no mundo, ela não compreende porque ela não tem esse conhecimento. Às vezes Jesus nos mostra na hora o que falar para a pessoa, né, o conselho de dar para a pessoa ficar em paz. Outra hora, outras vezes, ele nos deixa passar pela situação e depois ele vai mostrar o que ele queria ensinar com aquela situação que aconteceu, né, que às vezes nós não compreendemos na hora, mas nós agimos e, como nós dizemos lá no nosso grupo, que nós somos laboratórios divinos, né? Cada alma que vive na divina vontade, ali no nosso grupo do WhatsApp, que expõe ali tudo o que se passa, né? De situações, né? Que acontecem no nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja com a nossa família, né, os familiares que não vivem conosco, e tudo isso são coisas que muitas vezes que a gente não sabe. Às vezes a gente está reparando quando a gente vê uma pessoa sofrendo uma situação de alguma doença grave, a gente consegue compreender o para quê, que aquilo ali é um desapego para a pessoa, que ela precisa desapegar de um bem material, talvez. São várias situações que Jesus vai mostrando, né, e vai nos ensinando. E à medida que nós vamos passando por alguma situação que não, ao nosso olhar, né, ao nosso ver, ao nosso olhar humano, parece que não que não está certa, que não deu certo, né? Depois Jesus mostra que teve um paraquê, dele ter permitido que acontecesse aquela situação. Então é uma vida maravilhosa, né? De vida junto com Jesus, né? Todo momento chamando Ele para fazer. Eu faço isso muito no meu trabalho. Quando me passam um trabalho para fazer, na hora eu já falo, vem Jesus comigo fazer esse trabalho. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, se tornou assim mais leve o meu trabalho, mais tranquilo. É, por exemplo, quando eu comecei esse ano lá na secretaria da escola, eu não sabia mexer na impressora. Então, toda vez que eu ia mexer na impressora, eu não conseguia tirar a cópia certa do lado certo, como era para fazer. E aí eu comecei a chamar Jesus para fazer junto comigo. E a partir do momento que eu falava, vamos, Jesus, fazer esse trabalho aqui junto comigo, eu aprendi com uma facilidade que eu não mais chamo ninguém para me ajudar.
Qualquer pessoa que chega lá fala para fazer, mexer na impressora, eu vou lá e mexo, mas eu chamo Jesus para fazer junto comigo. Nos meus trabalhos, nas pessoas que eu vou atender lá, porque eu lido com muitas pessoas na secretaria da escola, às vezes chega pessoas meio irritadas, né, por tantas situações, e eu procuro acalmar as pessoas, né, a vice-diretora mesmo é uma pessoa que está sempre muito aflita, muito angustiada, porque ela não consegue ser 100% eficiente como ela gostaria de ser. E ela sofre muito, e ela tem muitos problemas de pressão alta, então eu fico sempre aconselhando ela, falando para ela, né, colocar nas mãos de Deus a situação. Então, essa é a vida na divina vontade, né? Estar conectados com Jesus o tempo todo, né? Estar totalmente dependente dele vir a nos colocar na nossa memória, na nossa inteligência e na nossa vontade tudo aquilo que ele quer realizar através de nós, porque ele nos criou para isso, né? Com a nossa inteligência, memória e vontade para ele, né? A primeira criatura, Adão foi criado assim, né? E fazia tudo junto com Jesus. Jesus não, Deus, né? E ensinando a ele, né? Tudo o que ele deveria fazer, né? Da forma correta, né? Assim que ele foi formado, né? Que ele eh, to- começou a viver, né? Ele não tinha conhecimento de nada, né? O conhecimento de tudo era o próprio Deus que estava passando para ele. E assim ia ser a vida de cada criatura que existisse na face da terra se esse mesmo Adão, né, não tivesse se subtraído da vontade de Deus, não tivesse escolhido fazer a vontade humana, que é ficar do lado da criatura, ao invés de ficar do lado do Criador. Quando Eva chegou diante dele, né, com aquela tentação, né, que veio trazer para ele também fazer parte daquilo que ele deveria ter levado Eva para Deus e mostrado para ele, né, que ela estava sendo enganada, que ela errou, mas que ela estava arrependida, né? Ela deveria ter se arrependido e aí tudo ficaria como estava, né? Ela, ela aprenderia com aquele erro, né? A nunca mais chegar perto da serpente e ouvir a serpente, né? E hoje em dia, o que as pessoas fazem? Elas ouvem a serpente, elas dão atenção para a serpente, que é a vontade humana, né? Que fica na mente dela, querendo, com todo egoísmo, ter uma vida longe de Deus, né? Com muitos no pecado grave, obstinado mesmo sem querer sair, né? Por quê? Porque foram dando ouvido, foram dando atenção para a vontade humana foi crescendo dentro dela e tomou conta. Quando era para acontecer o contrário, né? Ouvir a vontade de Deus e deixar a vontade de Deus ir crescendo na alma a ponto dela dominar, né? Ter o domínio ali. A vontade divina ia ter o domínio da alma e a criatura, ela uniria a vontade dela com a vontade do Criador e tudo seria perfeito. Mas abaixo, Jesus diz: não são coisas tuas, mas sim minhas. É a minha vontade que quer fazer o seu caminho para se fazer conhecer. Jesus diz que a vontade dele é eterna, não tem princípio e nem terá fim, e que ninguém pode calcular um ato feito na vontade dele sem princípio e sem fim. Porque esses atos, eles apenas têm o seu início aqui, para nós, né, na nossa humanidade, fazendo esses atos. Mas esses atos, fazem parte do ato único de Deus, que não tem, que Deus não tem princípio e não tem fim. Então esses atos, eles vieram da eternidade e vão para a eternidade, vão ficar na eternidade.
Esses atos jamais vão ser apagados ou vão ter fim. Tudo o que é feito na divina vontade é eterno, como a própria vontade dele, que é eterna. E ela quer seguir o seu caminho, um caminho infinito, um caminho de felicidade perene, um caminho de dia, né, que não tem noite, é um dia, é só dia, porque é só bens, é só alegrias, é só felicidades, é, por quê? Porque o próprio Jesus dentro da criatura. Não é que a criatura não vai passar por nenhuma mais dificuldade, por nenhum sofrimento, não, mas vai passar tudo com Jesus, então vai ter uma força é, indescritível, né, que vem dele, que a força é dele, é ele vivendo na criatura. Então não há razão de ter angústia, de ter medo, de ter dúvidas sobre nada, porque é tudo ele que conduz. A divina vontade quer seguir o seu caminho, porque Jesus diz que jamais a vontade divina teria saído dele se não soubesse que teria os seus efeitos completos, que é a vontade humana ficar regenerada na vontade divina. Então, essa vontade divina, ela é possível, ela é o que Deus quer. E quando Ele quer, quando Ele faz um plano, o plano dele se realiza. Ele apenas está suspenso, né? Porque falta ainda, né, a todas as almas que viverão a vida na divina vontade, né? E para isso que nós estamos, né, nessa divulgação, nesse empenho, nessa eh, dedicação, né, de fazer com que seja conhecida e compreendida, né? Por isso esse Kairos ele vem para trazer, né, de uma forma simples, para que nós cada um possa dar o seu testemunho, possa falar, né, do bem que é realmente essa vida divina e que é possível, sim, essa santidade divina que Jesus quer de cada um. Jesus ele compara a vontade divina com o sol. Ele costuma usar muito dessa comparação. E ele diz nesse trecho, faze com que o sol eterno da minha vontade faça o seu curso, seja por meio dos escritos, da publicação, das tuas palavras, dos teus modos. Faze que ela fuja como luz e percorra todo o mundo. E para, né, que isso aconteça, tudo o que ele manifesta para nós a respeito da divina vontade, tudo o que nós fazemos nela, não são outra coisa do que preparar esse caminho, né? Os meios, os ensinamentos, a luz, as graças, para fazer com que a vontade divina fique regenerada na vontade humana, que a vontade humana se transforme, né? Se una à vontade, se converta, né? E volte para a vontade divina, que é a vontade que Deus criou a criatura. Ele diz que se isso não acontecer, né? Se isso não fosse acontecer, ele não teria escrito tantas coisas, né? Feito a Luísa escrever tantas coisas. 36 volumes ela escreveu, né? Nem teria tido a Luísa sacrificada tanto tempo em cima de uma cama, né? Ela ficou mais de 40 anos em cima de uma cama, né? E sofrendo e para ser formada a primeira filha da divina vontade, para deixar esses escritos, né? Que são o caminho, né? A forma, a maneira que ele deixou. São, são graças, né? Que recebem as almas que buscam essa santidade divina. E elas só conseguem receber isso a partir do momento, como eu disse, que ela tem um conhecimento sobre isso. Caso contrário, não tem como ela tomar posse, não tem como ela viver realmente, porque ela
não tem a base, né, que é o livro do céu traz, que ele mostra, que ele ensina mesmo, né, viver passo a passo, né, desde no início, quando ele começa já a ensinar ao desapego, né, das criaturas, desapego das pessoas, das coisas, né, para formar o nada, né, para a pessoa se esvaziar de tudo mesmo, né? Nenhum apego, então ele começa purificando a alma da pessoa que vai passando por vários testes para ela poder ir à medida de que ela vai passando nesses testes, ela vai crescendo nesse conhecimento e ela vai compreendendo e vivendo cada vez mais, né, aquilo que Deus colocou, né, no coração dela, que é esse desejo de unir a vontade dela com a vontade de Deus. Jesus pergunta: e além disso, o que fizeram sair das verdades da minha vontade? Então, tudo que está no livro do céu são as verdades que vão transformando a vida, né? A minha vida é totalmente diferente depois que eu tive contato com esses escritos. A minha vida antes era uma vida que buscava uma santidade quase inalcançável. Era uma santidade que eu acreditava que eu ia conseguir lá no céu, depois de muitas orações, muitas devoções, muitas penitências, muitas madrugadas, né, acordadas, meditando, rosários, fazendo novenas, né? Não que isso não seja bom, né? Não estou dizendo que isso não é bom, mas a minha vida era baseada só nisso, numa santidade que era individual, né? Quanto muito eu rezava para meus filhos, o meu marido e os parentes mais próximos, quanto muito. E às vezes, quando estava rezando assim num lugar mais que tinha mais pessoas, colocava a intenção das outras pessoas, né? Mas é totalmente a visão diferente, como eu já disse no início, é de forma universal, né? Como a gente deixa de existir, a gente se esvazia de nós mesmos, eu não tenho mais o meu pensamento em mim mesma. Eu não peço nada, porque eu não preciso de mais nada, porque eu já tenho tudo. A divina vontade é tudo. Ela, a divina vontade, ela está em toda parte. A divina vontade faz com que eu veja Jesus nas pessoas, faz que eu veja Jesus em tudo, né? Esses dias eu meditei um trecho que Jesus estava dizendo que ele está na água e que mata a sede da pessoa, porque se ele não estivesse ali, a água não mataria a sede, a água ficaria como uma água podre, né? Que ele está no sabor do alimento, que se ele não estivesse ali, nós comeríamos o alimento e não sentiríamos nada. Então, por quê? Porque ele nos criou, ele criou cada detalhe, né? Ele criou nós para sermos habitação dele. Então, nós somos criados perfeitos, imagem e semelhança dele, quando a nossa alma foi formada. Mas ao ter contato, né, na terra, né, na família que nós, né, vamos nascer, né, nós vamos nos modificando, né? A nossa alma vai deixando de ser pura, mas ela é possível que ela volte ao estado pela qual ela foi criada, no ato único de Deus, vivendo essa vida divina. É Jesus vivendo em nós. Aí sim, né, vai voltar ao estado original, a finalidade pela qual ela foi criada. E então, tudo isso, né, que nós vamos recebendo de luzes, né, sobre a divina vontade e que ao longo da meditação eu vou me lembrando de outros exemplos para poder estar
ilustrando aqui o bem, né, que fazem esses escritos acerca da divina vontade, né, que para que outras pessoas, né, ao conhecerem, elas, elas possam saber que se trata de, de uma coisa muito, muito importante, a coisa mais importante que existe no céu e na terra, né, trata de pôr a salvo, né, de salvar, de recuperar os direitos da vontade divina, de restituir a finalidade da criação, de dar à criatura, que a criatura, né, dê a Deus, né, a glória pela qual tudo foi feito, né, tudo foi criado por amor às criaturas e elas deveriam, ao olhar a criação, dar glória a Deus, porque tudo vai representar o amor de Deus. Toda a criação representa o amor de Deus. As flores, os frutos, o céu, o mar, tudo, onde quer que nós olhemos, nós vamos enxergar o amor de Deus. Era assim que era para a criatura viver, né? E não viver como diz no livro do céu, a criatura viver de cabeça para baixo, né? Andando com a cabeça na terra e, e não compreendendo nada, não compreendendo o sentido da sua vida, não vendo razão para existir, não entendendo por que ela está neste mundo, né? Por que as coisas acontecem na vida dela. Não, não é assim que é a vida divina que ele, né, pensou para nós, no ato único, quando ele pensou em tudo. Ele criou a criatura, foi um extravasamento do amor da Santíssima Trindade. Foi tanto amor, um excesso do amor transbordou e formou a criatura. E ali só caberia amor, né? Só a criatura viveria de amor, por amor, para o amor, né? Que seria para Jesus viver na criatura, né? Cada criatura, cada alma de criatura seria um céu para Jesus viver. Mas muito pelo contrário, hoje em dia a vontade humana, né, faz com que a criatura andando de cabeça para baixo não compreenda nada, não veja mais o seu Criador, não olhe mais para o céu, não, não se interesse mais pelas coisas dele, querem expulsá-lo de suas vidas, querem excluí-lo de tudo, querem fazer tudo com a sua própria vontade, sem vontade humana rebelde, né, que não aceita, né, as coisas que acontecem com ela, não aceita passar por nenhum sofrimento, não aceita passar por nenhuma dor, é, só, só acha que vive nesse mundo para viver de prazeres, de alegrias, de felicidades, que são alegrias e felicidades passageiras, que não levam a alma ao céu, porque é a alma que importa nisso tudo, né? Que é o lugar onde Jesus vai formar o reino dele. E ele diz que, com a conclusão desse reino, as criaturas elas vão dar todas as graças que a vontade humana ela deveria dar às criaturas, a vontade divina deveria dar. Ela vai fazer com que as criaturas elas realmente elas cumpram aquilo. A vontade divina vai fazer com que as criaturas realmente cumpram aquilo que Deus quer, que Deus espera delas, que Ele traçou, né, no plano, na vida de cada criatura. E tudo isso vai acontecer quando as criaturas compreenderem, né, o grande bem que é viver na divina vontade. E que essa vontade suprema, ela não consegue conviver com uma vontade humana tão baixa, tão pequena, tão finita, porque a vontade divina, ela quer tornar eternos, infinitos e divinos todos os atos da alma que quer viver na divina vontade.
E como que ela vai fazer isso se a vontade humana ainda quer colocar um consolo, um conforto aí na vontade humana, né? Quer achar que a vontade humana ela, ela pode viver longe da vontade divina, mesmo que for uma alma que faz muitas coisas santas, porque sempre a vontade humana vai ser uma coisa finita, uma coisa que tem fim, que só a vontade divina é infinita e eterna. E aquilo que eu falei, né, de antes da divina vontade, que eu fazia tudo aquilo, né, de devoções e orações, eram coisas santas, mas eram coisas que eu pensava só em mim. Não é como na divina vontade que é de forma universal e sem pensar em mim. Eu deixo de existir, né? Porque a vontade divina, ela tem o domínio total e ela não abrange apenas algumas criaturas. Ela é para todos, para toda a humanidade. Porque a criatura que vive na santidade das virtudes, ela, ela busca uma santidade que é só um modo de dizer, né? Não é a santidade divina, é uma santidade que Jesus também considera, claro, estão cheios de santos no céu, né? Os santos que nos precederam, né? Todos os santos que muitas pessoas têm devoção, que eu também tenho, não vou dizer que eu não tenho, mas não é como antes, né? Que eu ficava perdida, porque eu não sabia qual oração que eu fazia, de tanta oração que eu tinha. Tinha vários livros de orações, então eu ficava assim angustiada, porque eu não sabia qual que era que Deus queria que eu fizesse, né? E eu ficava sempre procurando saber, né, procurando conhecer o que era mais importante, porque é muita coisa, né, que tem na santidade das virtudes, né? Muitas novenas, muitas orações, nem sei dizer aqui tantas coisas que tem e que a pessoa se ela fosse ler todas as orações durante o dia, não seriam 24 horas, não seria o suficiente. Mas na divina vontade, a nossa oração nós fazemos com os nossos atos. Quando nós estamos fazendo os nossos atos diários, cozinhando, lavando roupa, as mulheres, né, em casa, ou no meu caso, trabalho fora. Lá eu estou fazendo atos, chamando Jesus para fazer comigo, e aí eu estou fazendo a minha oração ali, como Jesus. Ele estava na humanidade dele na Terra, ele estava fazendo os atos e reparando, dando glória a Deus, fazendo adoração. Só que a única diferença é que Jesus ele sabia, né, cada ato que ele fazia, né, o bem que ele ia fazer para Deus. Mas nós não sabemos, né? Nós apenas consideramos os atos como uma oração, que Deus é que vai eh, dispensar, né, a, a graça, aquilo que Ele quer realizar através dos nossos atos, unidos com Ele, né, por Ele, para Ele e juntamente com Ele, fazendo tudo pensando nele, unido a Ele. Jesus diz que sacrificar-se, né, fazer sacrifício não é o principal, né? Não é o mais difícil de ver a divina vontade, porque quando a alma ela entender que ela vai de pobre se tornar rica, porque a pobreza espiritual, né, ela é muito triste e, e conhecer compreender e amar esses ensinamentos nos tornam ricos e que de escravos de vis paixões nós seremos livres e dominantes, porque as paixões não vão mais ter domínio, né, sobre a nossa vida, nós vamos desapegar até das paixões, como por exemplo, eu tinha uma paixão de assistir séries de TV. Gostava muito, né? Não é assim
apaixonada, fissurada, não, mas era uma paixão que eu tinha. E muitas vezes, até no início, de que eu estava nos primeiros volumes meditando, que eu entrei no grupo, muitas vezes eu deixava de ler um trecho do livro do céu, de ouvir uma aula no YouTube, né, explicação dos trechos do livro do céu, para poder ficar assistindo a sequência da série que eu estava assistindo, porque eu assistia junto com o meu marido, e ele ia assistir, me chamava e eu ficava com ele, né? Então, a paixão me dominava, mas nós nos tornamos livres, dominantes sobre ela. Nós sabemos que a vontade de Deus, em primeiro lugar, né? Fazer aquilo que Ele quer de nós, que é conhecer, né? E compreender e amar esses escritos, é tudo o que Ele quer, né? Para poder conhecer, compreender e amar a divina vontade. É preciso que se tenha uma dedicação, um empenho, realmente um desejo muito grande, um amor muito grande, né, por Jesus e, e para poder, né, trocar essas paixões para fazer aquilo que Ele quer, né, que é fazer, por exemplo, eu gravo uma meditação no áudio do meu celular, depois eu passo para um aplicativo e coloco uma imagem, e depois eu envio para o YouTube e publico lá no YouTube a minha meditação e de outras pessoas, de algumas outras pessoas do grupo também que não têm acesso a essas tecnologias e passam para mim e eu faço isso. Então, tudo na minha vida, né, desde a hora que eu abro o olho de manhã e já faço a minha oração da entrega da minha vontade, no meu trabalho, quando eu estou trabalhando, eu estou junto com Jesus pensando, né, em fazer as coisas junto com Ele. Quando eu tenho um tempinho assim, uma folguinha, porque lá é muita correria no meu trabalho, quando eu paro, eu já pego o celular, já vou olhar no grupo o que está acontecendo, né? O que está sendo falado ali, né? Vou ouvir quando dá alguma meditação de algum trecho. Durante o trabalho, a maioria das vezes não dá para ouvir o áudio, né? Porque é muito barulho, né? Campainha do portão tocando o tempo todo, pessoas chamando para atender alunos, professores, pais de alunos, matrícula, telefone tocando, cópia para fazer, não dá para parar e ficar totalmente atenta, mas aquilo que dá para eu ler, que dá para eu tentar compreender ali, para estar sintonizado né, com o que está acontecendo na Divina Vontade, né? Estou sempre com o pensamento ali, né? Ou fico tentando ruminar, né, o trecho daquele dia, né, sobre o que foi falado, o que eu meditei, né? Quando tem um tempinho que eu paro, eu já penso na divina vontade. Eu não tenho pensamento sobre mais nada, sobre mim, né? O que eu vou fazer nas minhas férias, né? Para onde que eu vou, eh, onde eu vou passar o Natal. Até então eu não estava nem pensando sobre isso, mas outro dia, conversando com a minha cunhada, ela nos convidou para ir passar o Natal com ela lá no interior, em outra cidade. E, e eu falei para o meu marido, ele concordou, então é isso. Então, eu não tenho vontade, eu não quero falar, eu quero ir na casa de fulano de tal, passar o Natal assim, assim, assado. Eu não faço planos, né? Eu deixo a minha vida totalmente livre para que Jesus, ele faça o que ele quer, né? Ele me direcione para onde ele quiser, né? E para que eu saiba certeza de que é Jesus que está falando, né? Que está querendo mesmo que eu faça isso, eu consulto o meu marido, porque a obediência é algo muito importante para se viver na divina vontade. Nós devemos obediência ao Santo Padre, obediência aos nossos superiores, né? Obediência é uma das primeiras coisas que aprendemos também, além do desapego, né? Também tem a obediência. Então, se o meu marido fala que nós vamos, nós vamos. Se ele falar que nós não vamos, nós não vamos. Então, a mulher, ela nasceu para ser auxiliar do homem, né? Eva, ela era para ser auxiliar de Adão. Ela ia aprender com ele, né? Deus ia
ensinar a ele e ele ensinar a ela. E depois ela, no tempo certo, ela ia ensinar os filhos dela a viverem, né, nessa vida de santidade divina, nessa vida divina mesmo, né? E mas ela não quis, né? Ela quis ter os filhos na hora que ela quis, ela decidiu que ela ia ter os filhos e foi lá e seduziu Adão. E ele concordou e aí deu no que deu, né? Só que está suspenso, né? Esse plano, né? Dessa vontade divina, desse querer divino, está suspenso até que, né? Todos os filhos da divina vontade estejam já formados, né? Estejam já conscientes para então o reino do céu se estabelecer aqui na terra e assim acontecer o cumprimento do Pai Nosso. Jesus pergunta aqui no trecho: o que fizeram sair das verdades de minha vontade? Pode-se dizer que apenas os átomos de sua luz. E embora átomos ainda, se soubesse o bem que fazem, o que será quando, reunidas todas as verdades que te disse da minha vontade, a fecundidade de sua luz, os bens que contém, unidos todos juntos, formarão não os átomos ou o sol que desponta, senão o seu pleno meio-dia? Do livro do céu saíram essas verdades sobre a divina vontade, sobre o plano de Deus, sobre o fiat da criação, o fiat da redenção e o fiat da santificação que virá com o reino da divina vontade. E tudo isso, todas essas verdades que saíram da vontade divina no livro do céu, como Jesus compara, são apenas pequenos átomos, né, que vão formar, né, à medida que as pessoas tiverem todo o conhecimento, né, que estão nesses escritos e viverem essa vida divina. Então, vai se formar não só um sol, mas vai se formar aquele sol mais forte, mais poderoso, que é o sol que brilha ao meio-dia, que tem a sua luz que é mais potente, que aquece mais, né? E o que é o calor do sol representa aqui simbolicamente na divina vontade? É o amor, né? O amor que nos envolve, né? O amor de Deus, e aí vai acontecer que não somente toda a criação que já vive na vontade divina, que, que já dá glória, adoração ao Criador, que ama as criaturas, mas que não consegue, não tem assim essa unidade, né, com a criatura, porque não, a criatura está fora da vontade de Deus. Então, a criação ela é, toda a criação, ela é uma glória de Deus, é uma adoração que é muda, né? Porque para ela, a criação, né? A natureza, os animais, tudo foi concebido sem nenhuma liberdade, nem de crescer e nem de decrescer, né? Elas vivem dentro da vontade de Deus para louvar, para dar glória a Deus. Essa é a função delas. Elas foram criadas, esse é o posto, né, em que elas se encontram, né, e que elas não vão fazer outra coisa a não ser isso, né? Mas a criatura, ao viver na divina vontade, ela vai se transformar como eh, a vida de, a vida divina que existe entre a Trindade Santíssima, essa vontade deles, ela vai reinar na criatura e a criatura vai poder dar a correspondência do amor na liberdade, né, que ela tem de fazer a escolha de amar a Deus, de corresponder ao amor que ela recebe de Deus, né, diferentemente da criação que para ela não foi concedida essa liberdade. Ela não tem, a criação não foi
não foi feita com inteligência, memória e vontade. Isso foi infundido no homem no momento da criação para justamente que ele pudesse, né, com a inteligência, a memória e a vontade, fazer com que o livre-arbítrio escolhesse viver para o bem, né, viver na santidade divina, né, viver unido ao Criador, fazendo todas as coisas juntas, sendo ensinados, né, conduzidos por eles. Essa é a diferença, né? É isso que essas verdades vão produzir, né? Quando todo esse conhecimento e, e compreensão, né, do que é essa divina vontade e o amor com que as pessoas vão receber esses ensinamentos e vão desejar viver, né? Por causa da inteligência, da memória e da vontade delas que vai ser despertada, porque todas as criaturas têm inteligência, memória e vontade, mas elas estão usando sem a vontade divina, elas usam para um bem próprio. Então, elas não estão fazendo com que Deus seja louvado, glorificado e e reparado, né, por tudo que acontece, porque elas não têm a consciência dessa vida divina que existe e que muitos já vivem essa santidade divina, mas que não ainda alcançou, né, a todos. E é necessário que seja, né, todos sejam alcançados por essas verdades. Outra pergunta que Jesus faz nesse trecho é: como não me sentes em ti? Não tem como não sentir Jesus vivendo em nós, porque em nós ele coloca na nossa alma uma força tão grande, uma graça tão grande, uma luz tão grande que é esse conhecimento dessas verdades. Ele embeleza a nossa alma. E nós sentimos essa força divina não só dentro de nós, na nossa alma, mas fora de nós também, nos cercando, né, com tudo que nos acontece no nosso dia a dia. Ele nos enche de graça para que nós possamos fazer o bem que nós devemos fazer, ou uma força para que nós possamos sofrer, né, aquilo que nós temos que sofrer, uma luz, né, que ilumine, para que nós possamos compreender, né, o que Ele quer, né, com aquele acontecimento, com aquele sofrimento, aquela situação que acontece muitas vezes, que nós às vezes temos até que buscar, né, ajuda para compreender. Nós buscamos a ajuda da Aline, que Deus deu a ela esse dom da ciência infusa e que só de nós comentarmos com ela o que está acontecendo, no mesmo momento ela já tem a resposta, né, para aquilo. Ela já vê o para quê, ela já vê a solução, ela já diz o que é que tem que ser feito, né? Por quê? Porque Jesus vive nela, ela é a nossa formadora, ela é que recebeu esse dom já primeiramente para formar pessoas também, né? Assim como a Luísa escreveu o livro, né, de Jesus, que foi que a formou, e ela deixou esses escritos. Esses escritos chegaram até as mãos da Aline para que Jesus agora nos ensine através dela, né? Ela é o livro que nós consultamos, né? Para quando acontece alguma situação que nós não estamos conseguindo ver, porque muitas vezes ele fecha a nossa visão espiritual para que nós não vejamos e busquemos auxílio de outras pessoas do grupo também, porque
para nos manter humildes, né? Para nos mantermos o nada que nós somos, para que no momento possa haver em nós qualquer tipo de soberba, né? De nos achar que somos melhores do que outros porque estamos aqui, né? Falando desse dom maravilhoso que é o dom da divina vontade, que estamos falando que vivemos isso na nossa vida, estamos testemunhando, né, durante todo esse Kairos, só vão ser testemunhos de vida divina. Então ele nos mantém assim. Então ele ele que direciona, ele que conduz, ele que ensina, ele que mostra, ele que faz, ele que domina, é tudo ele, né? E ele é a divina vontade. A outra pergunta de Jesus nesse trecho é: não ouves o eco da minha oração no teu íntimo, que abraço tudo e todos, sem que ninguém me escape? Porque todas as coisas e todas as gerações são como um ponto só para mim, e por todos eu rezo, amo, adoro e reparo. E tu, ao ecoares a minha oração, sentes-te como que tomastes na mão de todos e de tudo, e repetes o que eu faço? Eu ouço o eco da oração de Jesus no meu coração quando eu sinto a firmeza no bem, quando eu sinto que o bem vem dele, vem do meu íntimo, porque eu não sou capaz de fazer nenhum bem. Tudo é ele que realiza através de mim. Eu sou um nada. Eu só sirvo para ser esse laboratório onde ele quer fazer, trazer experiências para que possam servir de exemplo para outras pessoas. Eu sou esse nada onde ele faz muitas vezes sentirmos as suas angústias, né, de ver situações de pecados e ele chora dentro de mim e ele reza por todas as almas. Essa oração dele é feita quando nós, ao vermos, né, a desordem deste mundo, nós sentimos a dor dele no nosso coração e ao sentirmos essa dor que a maioria das pessoas que vivem na vontade humana, né, todas as que vivem na vontade humana, elas não compreendem, não sentem essa dor. E se sentirem essa dor, elas não vão saber que é Jesus que está sofrendo dentro delas. E isso é uma oração de reparação. Sofrer junto com Jesus, né, ao ver o estado em que se encontra a criatura, totalmente fora da ordem pela qual ela foi criada, fora do propósito, fora da finalidade. E isso é, é Jesus que eu sinto no meu interior. E também sinto que todas as coisas me trazem felicidade, alegria, né? E ao ver as coisas criadas por Deus, né, nós vemos ali é, a marca dele, né, que é o amor, que, que toda alegria e felicidade de Deus que criou tudo por amor a nós. E tudo que nós olhamos nos remete a Ele. E aí nós sentimos uma felicidade tão grande sabendo que tudo aquilo é por amor, mas não amor pela minha carne física, pela minha pessoa humana, amor pela minha alma, porque na minha alma vive Jesus e tudo foi criado para Jesus. Então, essa felicidade que eu sinto também é a felicidade que ele sente em mim ao ver todas as coisas que foram criadas, para que todas essas coisas levassem felicidade ao homem, né? Assim foi feito. Cada coisa que Deus criou, cada uma tem uma alegria e uma felicidade diferente, que, que tudo nos remete à vontade de Deus. Mas esse eco dessa alegria e dessa felicidade
que toda a criação transmite ao homem, só é encontrada na alma em que é reinante e dominante a vontade de Deus, porque a vontade que reina totalmente nessas almas, sem nada de vontade humana, e que possui o mesmo Deus, né, que está reinando nessa alma, formam uma mesma coisa. Como Jesus diz nesse trecho, são uma coisa só para mim. E nós, né, querendo abraçar tudo, todas essas coisas, né, tomar como nosso, né, porque quem vive na divina vontade é possuidor de tudo, nós vamos estar correspondendo a esse amor, nós vamos estar dando glória por todas as coisas criadas, toda a honra que merece o Criador e que as criaturas não dão. Quantas pessoas, eu tenho mesmo um exemplo, né, no meu trabalho, de uma pessoa que reclama de tudo. E ela, e ela fica muito brava, porque ela sente calor, porque está calor logo cedo, porque tem sol, ela fecha a cortina. Então ela não está dando glória nenhuma a Deus pelo sol, que é uma criatura que tem tanta importância, tanto valor na nossa vida. Nós não existiríamos se não fosse o sol, porque o sol ele abrange muitas coisas, ele tem muitos benefícios imensos e incalculáveis, né? Ele faz com que a semente germine, a semente brote, a árvore cresça, dê os frutos, dê o sabor dos frutos. Ele, os raios solares dele atingindo, né, a natureza, né, fazem com que tenham cores, as flores. Então, tem tanta coisa que o sol produz, né? E nos aquece, né? Senão morreríamos de frio, né? A terra seria escura, gelada, né? Quanto nós podemos gozar, né? Do sol, dos benefícios que o sol traz. E tem pessoas que só reclamam. A minha irmã é uma que chegou na minha casa domingo já reclamando, falando que o sol podia dormir até mais tarde, que 6 horas da manhã o sol já estava brilhando e quente, né? Então, é, as pessoas não dão glória a Deus por nada criado, né? Não dão, ela não agradece a Deus, né? Porque tem um sol, porque tem saúde, porque tem vida. Elas não sabem que é a divina vontade que mantém tudo, mantém a nossa vida, a nossa respiração, mantém o sol brilhando, mantém as estrelas fixas no sol, cada um no seu posto, vivendo na divina vontade, e a criatura, longe da divina vontade, só se faz reclamar de tudo. Não, não agradece, mas reclama, né? Se só não agradecesse, estava até bom, mas fica murmurando, fica colocando defeito nas coisas que Deus faz e querendo que fosse do jeito que elas queriam, né? Como se o ser humano tivesse capacidade de criar alguma coisa, né? O ser humano, longe de Deus, só faz o mal. E se algum bem ele faz, não é ele que faz, é Deus que faz nele quando ele está vivendo na divina vontade. Jesus também nos pergunta: que bem não produzirá esse sol eterno no meio das criaturas? O sol da divina vontade supera de modo infinito e mais surpreendente o sol que está na atmosfera, porque o sol que bate na Terra com, com seus raios, né, com seus raios solares, ele produz admiráveis e inumeráveis efeitos, né, como eu já mencionei, mas ele não se afasta do seu posto, ele não desce aqui para o meio de nós, ele fica lá no alto, ele fica onde ele consegue transmitir a plenitude da luz dele, que está sempre na esfera dele, né,
da esfera do Sol, mas de outra forma, né, ele não poderia nos iluminar, né, nos mandar tanta luz, tanto calor, tantos efeitos. Jesus diz: a luz solar não penetra nos céus para investir o trono de Deus, para penetrar no próprio Deus e fazer uma luz com a luz inacessível do ente supremo. Nem visita os anjos, nem os santos, nem a Mãe Celestial. Mas o sol da divina vontade, quando ele atinge toda a sua plenitude, né? Quando ele reina na alma, porque a plenitude da vontade divina é a divina vontade no supremo grau, que é o grau mais alto, porque existem quatro graus, né, na divina vontade, de acordo com a correspondência, de acordo com a disposição da alma, né, de querer buscar mais, de conhecer, de se dedicar, de realmente se unificar, né, com o próprio Criador, aí ela vai ter, né, o seu lugar no céu, né, vão ser, tem hierarquias também da divina vontade no céu. Quanto mais a alma estiver nessa plenitude, né, da divina vontade reinando na alma, mais próximo de Deus ela vai estar no céu. E o sol da divina vontade, diferentemente desse sol que nós conhecemos, né, o sol criatura de Deus, a, a luz do sol da divina vontade penetra em qualquer lugar, penetra nos corações, nas mentes das criaturas que vivem no subsolo da terra, né? Subsolo da terra porque elas estão, né, na vontade humana, que é um lugar de trevas, né, um lugar de escuridão, porque elas não recebem a luz da divina vontade, né, não têm a compreensão, não têm a consciência, né, dessa vida divina. E esse sol, né, da divina vontade, ele, ele investe toda a criação, as estrelas, ao céu, né, ele envolve todo o universo, todas as criaturas, né, ele reina na criação, ele reina em tudo abrange tudo, né? Até o céu, né? O trono de Deus. Ali tem a divina vontade, os bem-aventurados, as almas do purgatório, porque o sol da divina vontade não deixa nada para trás, leva tudo junto consigo. Penetra nos céus, nos anjos, nos santos, até principalmente na soberana rainha, né, que foi a primeira, né, a receber esse dom da divina vontade, que disse o seu sim já antes mesmo de nascer, né? E esse sol, ele vem para trazer alegrias, contentamentos, amor, diferentemente do sol, né, que não se multiplica, o sol da divina vontade, ele se biloca, né? A vontade humana, a vontade divina, desculpa, ela se biloca em todas as criaturas e faz surgir em cada ato de cada criatura, feito na divina vontade, faz também formar outros sóis, né? Vão se multiplicando esses sóis, vão se multiplicando a divina vontade em meio às criaturas. Então, todas as gerações são sendo, né, um ponto só para a divina vontade, tudo que ele faz em nós, através de nós, né, adorações, reparações, tudo faz ecoar, né, para todo o universo a oração dele. E nós sentimos, né, nós que vivemos a vontade divina, sentimos como se nós tomássemos tudo nas nossas mãos também e fazemos as mesmas coisas, os mesmos atos que Jesus fez em sua humanidade quando esteve aqui na Terra, que ele vivia na divina vontade. Mas nós agora somos como se fosse a humanidade de Jesus. O nosso corpo é como se fosse a, o corpo humano de Jesus, onde ele vem habitar para continuar
fazendo esses atos de reparação, de adoração, né, para todos, presente, passado e futuro. Este trecho ele é cheio de perguntas, de questionamentos. Uma outra pergunta que Jesus faz é: por acaso é você quem faz? Ou bem a sua capacidade? Ah, não, não. Sou eu que estou em você. É minha vontade que faz você tomar como um punho a tudo e a todos e continua o seu curso em sua alma. Não, não sou eu que faço. Eu tenho a plena convicção que eu não sou um nada, que sem a divina vontade não há razão de existir, porque a divina vontade é a razão da minha vida e eu não consigo me imaginar fora da divina vontade. E no trecho que eu li, Jesus diz que quando nós entramos para a divina vontade, quando nós aceitamos, quando nós fazemos a consagração, os 31 dias com Maria, entregamos a nossa vontade pelas mãos dela para Jesus, nós, nós temos um propósito, é uma decisão tomada ali. E para sair da divina vontade, é preciso uma outra decisão, é preciso querer sair. E como eu não quero, e ele também não quer, porque esse é o plano dele, né, para toda criatura, então eu acredito que não sou eu que faço. É ele que faz todas as coisas através de mim. Eu só empresto a minha humanidade. Eu, eu uno a minha vontade com a vontade dele para que ele faça em mim aquilo que ele quiser. Eu dou plena liberdade e confio e me lanço totalmente no querer divino, porque eu sei que é o melhor para mim, é o melhor para a minha alma e muito mais, né? Melhor para todas as almas e muito mais, é melhor para Jesus, porque é Ele que quer. Então, se essa é a vontade dele, se essa é a alegria dele, então como não querer fazer um Deus feliz? Nem imaginava antes de conhecer a divina vontade que era possível fazer um Deus feliz, que era possível reparar de verdade, né? Não apenas com orações ditas da boca para fora, mas reparar com atos, reparar sofrendo junto com Ele, né? Reparar vendo as coisas e entendendo o para quê de tudo. É muito diferente essa vida divina da vida sem a vontade divina. Não há comparação, não tem o que comparar. E, e tudo que ele manifesta sobre a divina vontade na minha vida, tudo o que ele faz na minha alma, não são outra coisa que não preparar o caminho, né? Que vai sendo aberto, né? As portas vão sendo abertas, porque o conhecimento ele é sempre, né, sempre está acontecendo, né, todos os dias nós estamos aprendendo, né, com a meditação dos trechos do livro do céu, com as partilhas de cada um lá no nosso grupo do WhatsApp, né, então são meios, né, são ensinamentos, são luzes que nós recebemos lá de conhecimento, são graças, né, para que a vontade, né, a minha vontade humana, ela vá se regenerando, né, porque a vontade humana ela não pode ser morta, né, ela tem que existir para poder todos os dias nós termos o livre-arbítrio de escolher fazer a vontade de Deus. É isso que é o mais importante. É, todos os dias eu querer fazer a vontade de Deus, sabendo que eu poderia fazer a minha, mas eu não quero, eu quero fazer a dele. Se ele não quisesse, né, que isso acontecesse, né, se não existisse esse plano, se tudo isso
que eu estou lendo e meditando aqui não fosse a verdade, ele não teria manifestado tantas coisas no livro do céu. E- Ele não teria esperado, né, por tanto tempo para poder falar dessa divina vontade para Luísa. Ele não teria deixado ela tanto tempo na cama, né, para sofrendo ali para poder ser formado nela o dom da divina vontade. Então, eu acredito que tudo isso seja, né, a divina vontade que quer reinar. Eu tenho plena consciência, até porque é o cumprimento do Pai Nosso, né, que é a oração que Jesus fazia para Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque ele estava na terra, né, naquele momento. Então ele queria que a vontade de Deus acontecesse ali. E era uma luta para ele também, porque, né, como nós sabemos, ele sentiu tudo, né? Ele só não pecou, mas ele sentia tudo que um ser humano sentia, tentações, mas era a divina vontade que reinava nele, que fazia com que ele suportasse as tentações, fez com que ele suportasse todos os sofrimentos, os desprezos, né? Tudo aquilo que ele sofreu na paixão, tudo foi por causa da divina vontade que reinava nele. E é essa divina vontade que reinava nele que ele quer que reine em nós também. E além disso, você quer alguma coisa fora de minha vontade? Pergunta Jesus. Não, eu não quero outra coisa que fora que seja fora da vontade divina, porque senão eu morrerei. Porque a divina vontade, ele é o alimento da alma. Ele é o alimento que dá força para a alma, que, que me faz com que a minha inteligência, a minha memória e a minha vontade, elas sejam utilizadas para o bem que ter esses conhecimentos, que são o que faz com que a minha vida tenha sentido. Porque através do livro do céu, conhecendo tudo que nos tem sido revelado, todas essas verdades, esses segredos de Jesus que não são mais do que desabafos do amor dele, né? Porque há muitos séculos ele espera, né, que essa vontade seja conhecida e seja vivida. Então, como não querer, né, ficar aqui? Não tem nada fora da divina vontade que tenha as respostas para as perguntas que eu sempre tive na minha vida. E aqui eu encontro o sentido de tudo. É, tudo se completa, tudo se encaixa. É como se a minha vida toda eu tivesse vivido montando um quebra-cabeças que estava faltando peças, né? Eu não conseguia terminar esse quebra-cabeça, que é compreender por que que eu existo, por que que eu estou nesse mundo, né? Qual o propósito, né? Quantos questionamentos já passaram pela minha cabeça durante a minha vida, principalmente para mim, que fui criada não na Igreja Católica, né? Mas eu sinto que Jesus, ele me cercava, né? Porque ele já me via na divina vontade. Então, durante toda a minha vida, ele me cercou para que eu chegasse onde eu estou agora. Eu vivia, a minha família, por parte de pais, era espírita, né? E participava de mesa branca, né? Eu, criança, com menos de 10 anos de idade, já estava participando de reuniões espíritas, onde meu avô, que era médium, recebia espírito e conversava com espíritos.
né? Então, é uma realidade totalmente fora da vontade de Deus, né? E a minha mãe, sendo adventista, ela não me batizou. Então, eu fui batizada quando eu tinha 29 anos de idade, quando eu fui me casar. Então, se eu tivesse morrido antes dos 29 anos de idade, talvez eu tivesse ido para o inferno, né? Só Deus sabe, mas eu tinha uma vida assim, não era uma vida totalmente desregrada, não, né? Por isso que eu falo que Jesus me cercou, porque eu vivia assim, uma vida correta, buscando a Deus mesmo. Eu busquei em várias religiões, eu fui em várias denominações de religiões, né? Eh, metodista, eh, outras que eu não estou me lembrando agora, fui até adventista do sétimo dia da minha mãe, eh, universal. Eu estava procurando Deus fora de mim, né? Mas Ele sempre esteve ali dentro. E agora na divina vontade, eu tenho plena consciência disso, né? Que Ele vive em mim e Ele é só Ele que vive em mim, né? Eu não vivo mais. Agora é Ele que vive em mim. Tudo que eu faço é Ele que faz através de mim. Então, o, o que que eu vou querer fora da divina vontade? Né? Nada, não tem nada fora da divina vontade. Tem a vontade humana, que, como o próprio Jesus diz no livro do céu, é a chave do inferno, porque é uma vontade que fez com que, né, Adão e Eva saíssem, né, da vontade divina. Eles tiveram um ato de vontade humana que foi a desobediência e que foi muito grave, né? Então, por que que eu vou querer viver, né, uma vontade humana, individual, egoísta, se eu posso ter Jesus vivendo dentro de mim, né? Não tem nem o que falar sobre isso. É impossível me imaginar agora vivendo a vida que eu vivia antes, né? Fora da divina vontade. E já respondendo, né, a última pergunta que Jesus faz nesse trecho, eu sei qual é o sinal de que ele habita em mim e que a vontade dele tem o lugar de honra e que domine e que faça de mim o que ele quer. O sinal é o conhecimento que eu tenho sobre tudo isso que eu meditei até agora, tudo isso que eu testemunhei e que eu sei que ele tem a, o lugar de honra no meu coração, porque eu vivo agora só para fazer a divina vontade. Eu não penso em outra coisa desde a hora que eu acordo até a hora de me deitar. Então, se isso não é um sinal de que ele habita em mim, que outro sinal seria? Né? Não, para mim não tem sinal mais claro do que esse, porque essa alegria, essa felicidade que eu sinto vivendo no mundo em que eu vivo hoje, é somente com ele vivendo dentro de mim. Não tem outra explicação. Porque enquanto muitos estão em depressão, estão ansiosos, estão angustiados, estão muitos até tirando a sua própria vida, outros perderam o sentido de viver, outros querem viver uma vida de prazeres longe de Deus, outros só reclamam de tudo, outros não reconhecem. Tem pessoas já que acreditam que Deus não existe. Enquanto as pessoas vivem assim, com esse pensamento humano, com essa vontade humana, eu só penso em Deus, eu só quero Deus, eu não tenho outro pensamento, eu não tenho outra vontade
que é estar com Ele. Eu fico o dia inteiro vendo mensagem no WhatsApp para saber o que está sendo, o que Jesus está falando, o que Jesus está mostrando. Eu fico eh, lendo todo o tempo que eu tenho, fico lendo o livro do céu para adquirir mais conhecimento, mais compreensão, para amar cada vez mais a divina vontade e começar a amar, né, a conhecer, amar e a servir, né? Porque servir é isso, é servir de moradia para Ele, servir de de céu para ele viver, né? Para ele reinar, é para ele formar o reino dele na minha alma. É esse que é o objetivo da criação, né? Conhecer, amar e servir a Deus. Servir a Deus, servindo as criaturas também, né? Fazendo o bem, mas o principal servir que ele quer é que nós deixemos Ele viver em nós, servir de morada para Ele, servir de como um castelo, né, que Ele vai construir ali o seu rei, o seu trono, colocar seu trono, construir o seu reino. Então, é, este é o sinal, né? Para mim, não, eu não consigo agora pensar em outra coisa para justificar, né, o que eu sinto de viver na divina vontade, o sinal, né, que eu vejo é esse, é que ele me domina, né, dessa forma, né, domina pelo amor que ele derrama sobre mim e que ele faz o que ele quer, ele faz o que ele quer, porque o que ele quer é o melhor. Então, esse é o sinal que ele está vivendo em mim. Para concluir, Jesus diz: Eu e a minha vontade somos inseparáveis, e torna inseparável de mim a quem se deixa dominar por ela. Jesus quer encontrar em nós tudo o que pertence a Ele: virtudes, bens, graças, amor, paz, tudo o que é bom e santo, santidade divina, tudo que pertence a Ele e que é inseparável dele, também se tornará inseparável da criatura, porque ela ao viver essa vida divina, então ela vai viver tudo o que a divina vontade é. Se ele vê essas coisas espalhadas, né, fora da alma, né, da alma vivendo na vontade humana, ele não consegue receber a correspondência de amor, né, de tudo o que pertence a ele. Porque toda a criação já corresponde ao amor de Deus, já são inseparáveis dele. Falta a criatura humana, né, que está recebendo agora o dom, né, de poder estar nessa unidade com Ele, né, de estar totalmente inseparável dele, como já está toda a criação. Apenas o homem, né, a criatura humana, não está correspondendo a esse amor. E é isso que ele quer, trazendo este dom da divina vontade, essa volta, né, a essa unidade com Deus.